Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre como eu cheguei até o veganismo. Se eu tive transição ou não, se eu já fui logo direto virando vegano e quando isso aconteceu. Mas antes de tudo, ajuda a gente, né? Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like nesse vídeo, deixa seus comentários. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Vamos falar como eu cheguei até o veganismo. Em primeiro lugar, com 11 anos de idade mais ou menos, meu pai ele trabalhava com a Sabrina. A Sabrina é uma pessoa incrível, ela fez parte da minha vida, muito conhecimento eu adquiri através dela. Então, ó, Sabrina, um beijo, muita coisa eu devo a você. E a Sabrina ela era ovo-lacto vegetariana. Quando a Sabrina veio falar sobre ovo-lacto vegetariano, eu falei assim, nossa, que mundo é esse, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Aliás, eu tinha 11 anos de idade, né? Eu não podia imaginar que aquela carne que minha mãe fazia, ela era o resto de um ser vivo, né? Ela era o cadáver de um ser vivo. E aquele ser vivo tinha sofrido para chegar até ali, né? E que não era justo com ele também. Então, quando eu assisti esse vídeo, na hora eu virei e falei assim, não tem condições de eu continuar comendo carne. E eu decidi na hora que eu deixaria de comer carne. Quando eu cheguei em casa e falei isso para minha mãe, óbvio, acho que como todos que já passaram por isso devem ter acontecido a mesma coisa, minha mãe ficou louca da vida. Louca da vida mesmo. Ainda mais porque eu tinha acabado de descobrir que eu estava com anemia. Então você imagina, uma mãe de uma criança com 11 anos de idade que acabou de descobrir que está com anemia, aí essa criança me resolve aparecer e falar assim, mãe, não vou mais comer carne. E minha mãe tentou me boicotar, né? Ela tentou burlar a minha própria opinião, ela triturava a carne para fazer um caldo de feijão e colocar um pouquinho de carne nesse caldo para eu não perceber, mas eu percebia e eu não comia. Tá certo isso? O mais legal de tudo isso é que quando eu tive um retorno ao médico, né, a gente fez uma coleta de exame de sangue e tal, e o médico virou e falou assim, mãe, seu filho teve uma melhora absurda, a senhora tá de parabéns, eu não sei o que a senhora fez, mas seu filho tá de parabéns, incrível, ele teve uma melhora ótima. Aí eu só olhei pra cara dela, né? Congratulations, you won! E foi então que a minha mãe ela começou a me respeitar em questão dessa minha decisão. E ela viu que, olha, se eu estava com anemia na época que eu comia carne e se eu estava bem na época que eu deixei de comer carne, não tinha mais motivo dela implicar com isso, certo? Eu acho que essa foi a primeira etapa que eu tive na vida de lidar com adversidades, de impor o meu ponto de vista e conseguir sair com satisfação, realizado daquilo, pois eu consegui mostrar para todo mundo que eu estava certo, que eu conseguia e que aquilo lá não faria mal para mim. Foi ótimo. Passado muito tempo diante disso, eu confesso que eu nunca tinha tido contato com alguém que fosse vegano, tá? Direto. E as histórias que eu tinha ouvido sobre veganismo é que era um absurdo, que era uma coisa extremamente difícil, que era algo não praticável. E isso é uma coisa muito estranha, porque o Brasil, a gente tem um reino vegetal muito grande. Não tem como alguém falar que veganismo é caro, porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente encontra qualquer produto do reino vegetal muito barato, entendeu? Então, o veganismo ele é acessível e ele tá aí para qualquer um. Não precisa ser uma pessoa rica ou qualquer coisa do tipo. Mas aí você me pergunta, mas e os produtos industrializados, tal? Quem falou que você precisa de produto industrializado para ser vegano? Essa é uma questão que ninguém pensa, né? Mas fazer uma comida vegana dá muito trabalho, demora muito para conseguir ficar pronto e eu não vou conseguir fazer. Engraçado que essa é uma das falas que a gente mais escuta de onívoros que estão acostumados a passar o dia 22, 23 e 24 de dezembro cozinhando um bicho morto para poder comer na ceia de Natal.
Não tem nexo isso, não tem. Conforme você se torna vegano mais tempo e você vai realmente fazendo as suas comidas, produzindo os seus pratos, você percebe que a gama que você tem de diversidade para preparar as coisas é absurda, é infinita. E o que a maioria das pessoas não param para pensar é que um prato vegano, ele não é difícil de ser feito, mas muitas vezes ele requer criatividade. E a gente está tão enraizado e acostumado a fazer sempre a mesma coisa que a gente não se permite criar um prato novo, a gente não se permite experimentar uma coisa com a outra porque a gente não sabe se vai ficar legal. Se não ficar legal, tudo bem, mas se permita, isso é importante. Gente, quando eu me tornei vegano foi muito por acaso. Eu estava em casa, e eu e o Eduardo, e a gente decidiu assistir um vídeo falando sobre a indústria do leite. Aquilo foi a gota d'água para mim. No dia que eu assisti aquele vídeo, eu falei, não tem condições de eu continuar comendo queijo, leite, ovos, nem nada disso. Não faz sentido eu ser ovo-lacto vegetariano e achar que eu tô fazendo isso pelos animais. E aí eu consegui perceber que eu não tava pelos animais. Eu até imaginava que fosse, mas efetivamente não era. E aí eu decidi, vou virar vegano. Mas eu não tinha base nenhuma de conhecimento. Apesar de fazer 2 anos só, não é muito tempo, já tinha YouTube, já tinha grupos de Facebook, já tinha WhatsApp, já tinha uma série de coisas. Eu não tinha contato com outro vegano para virar e me dar um suporte. Só que você realmente percebe o quanto é difícil você comer em algum outro lugar, sendo que você está acostumado com aquela vida, né? Então, assim, tudo que tem mudança na vida, a gente estranha. Não é que a coisa seja difícil. Eu sempre falo, não é difícil ser vegano. Difícil é ser uma vaca leiteira, difícil é ser um animal para abate. Isso é difícil. Ok? Você pode falar assim, mas nem tudo é tão fácil. Ok, realmente, mas nem tudo é tão difícil. Sobre um pouquinho das dificuldades que eu tive e que é comum, eu consumia muito queijo. Muito queijo. Eu não consumia muito ovo, leite, nem nada disso, mas queijo eu consumia demais em todas as refeições. Então eu senti sim um pouco de falta de queijo, né? Aliás, queijo tem lactose, tem caseína, né? Ele é um estimulante. Ok, seu corpo sentir falta, mas não quer dizer que o seu organismo como um todo vá sentir falta. Acho que a gente tem que criar o hábito que todas as pessoas deveriam ter, esse hábito de olhar os ingredientes dos produtos. Esse é um hábito que a gente acaba adquirindo, entender sobre aquele produto, da onde ele vem, como ele é feito, entender se aquele produto é um produto interessante pra gente também. Porque nós, como veganos, a nossa questão, a nossa causa em si, ela é realmente a causa animal. Mas a gente acaba abrindo um pouco a cabeça para nós mesmos, o que eu acho que é muito interessante. Então a gente acaba abrindo um pouco a cabeça para a nossa saúde, o que é interessante para a gente continuar fazendo e quais são os hábitos que a gente pode mudar. E que eu acho que é muito valioso para a gente levar para o resto da vida. No mais, são tantos produtos, é uma infinidade de opções que nós temos. Vou deixar uma dica aqui que eu acho valiosíssima também. Tem um grupo no Facebook que chama Veg Ajuda. Esse grupo, eles disponibilizam uma lista de todos os produtos que são veganos a nível Brasil, tá? Então você pode procurar, independente da cidade que você mora, se for uma cidade pequena, uma cidade grande, você pode ir no mercado e você pode facilmente encontrar todos os produtos que você já usa ultimamente e ver se aquela marca, aquele produto é um produto vegano ou não. Eu uso muito como base essa lista do Veg Ajuda. Aliás, eles ajudam muito mesmo. E o veganismo, ele realmente não está dentro só da comida. Ele é diferente do ovo-lacto vegetariano, que eu era no início, que era assim uma dieta alimentar. O veganismo ele é uma questão de ética, de filosofia de vida, de princípios. Então você abrange tudo que você consome.
E por hoje é só. Se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like nesse vídeo, deixa um comentário, fale pra gente como é que foi a sua transição para o veganismo, ou se você não fez a transição para o veganismo, o que falta para você se tornar um vegano? Deixa aqui nos comentários e até a próxima!